Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós vamos estar meditando no livro de Atos, no capítulo de número 18, né? Atos, capítulo número 18, né? Só que antes eu quero fazer aqui, aproveitar aqui a última referência, né? Que ficou faltando ontem para fechar o 17, né? Não houve tempo suficiente para que eu colocasse também, para que eu finalizasse as referências na totalidade no vídeo do capítulo número 17, né? Então daí eu quero pregar essa referência que ficou faltando e já em seguida estaremos entrando na meditação do capítulo de número 18 de Atos. Amém, irmãos? Que diz o seguinte, para começar a referência, né? Com justiça há de julgar o mundo. Com justiça há de julgar o mundo. Que diz o seguinte: para outras referências dos escritos de Paulo sobre dia destinado por Deus para o julgamento do mundo. Ver em Romanos, capítulo 2, versículos 5 ao 16. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Filipenses, capítulo 6, versículo 10. Filipenses, capítulo 1, versículo 6 ao 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 ao 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 1 ao 7. Do capítulo 10, do capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao 10, capítulo 2, versículo 2. Então, esta referência, irmãos, eu fiquei devendo para os irmãos ontem esse finalzinho aqui, né? Porque muitos irmãos, né, pensam que o Senhor, né, o nosso julgamento se dará pelas nossas obras, né? E não, nós seremos sim julgados pelas obras, mas a salvação não será pelas obras. A salvação será pela nossa fé em Cristo, pela justiça praticada, né? E pela graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, seja por fé, justiça e graça. Precisamos andar com fé. Precisamos praticar a justiça. Justiça e juízo, evidentemente, né? Precisamos praticar a justiça, né? E pela graça que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós seremos salvos. Então, o que define a nossa salvação é a fé, justiça e graça. E o julgamento das nossas obras, né, elas servirão apenas para julgamento, mas não para a salvação. Por quê? Porque se fosse pelas obras, né, aqueles que podem pouco, que têm pouco poder aquisitivo, né, faria muito menos. Porque não tem como se deslocar, não tem como ajudar, não tem como fazer, né? Enquanto a viúva pobre deu lá 2 moedinhas de 5 centavos cada uma, né? Vamos falar que hoje fosse 2 moedas de 50 centavos, né? Os ricos, milionários, endinheirados, né? Dava ali fortunas, né? Não sei quanto, se era 50 reais, se era 100 reais, se era 200, né? As notas que nós temos, as 3 notas mais valorosas, moedas, né? De 50, de 100 e de 200, né? Então os ricos davam nessa proporção em relação à viúva pobre, né? E o que Jesus falou naquele momento, né? Esta viúva pobre sozinha deu mais do que todos esses outros juntos, né? Então, se fosse pelas obras, o que ela praticou ali, né? O que eles praticaram ali? Praticaram boas obras, né? Porque doaram para o cofre da igreja. Então, todos eles praticaram pelas obras, né? Ela praticou uma boa obra e eles também. Só que a obra que eles praticaram foi infinitamente maior que a dela, falando em valor comercial, né? Mas Jesus, né, como ele vê diferente do homem, ele não vê como o homem vê, ele disse: vocês estão vendo aquela viúva pobre ali? Depositou aquelas 2 moedinhas ali, vamos falar dos 50 centavos cada uma, né? Ela sozinha
deu mais do que todos os outros juntos. E por que Jesus falou isso para nós, né? Naquele dia, né? Para os apóstolos, né? Exatamente para o homem não se vangloriar pelas obras que ele faz. Se fosse pelas obras, nenhum pobre alcançaria o reino dos céus. Somente os ricos, poderosos, endinheirados alcançariam o reino dos céus, né? Então, por esse motivo, é pela fé, justiça e graça, né? Que nós somos, que nós alcançamos a salvação. Seremos sim julgados pelas obras, mas alcançamos a salvação pela fé, justiça e graça. E aqui Paulo afirma, né, exatamente falando sobre esse assunto, né? Com justiça há de julgar o mundo. Para outras referências dos escritos de Paulo sobre o dia destinado por Deus para o julgamento do mundo, ver em Romanos, capítulo 2, versículo 5 ao 16. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Filipenses, capítulo 1, versículo 6 ao 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 ao 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao 10. Capítulo 2, versículo 2. Amém, irmãos? Então, esse finalzinho eu fiquei devendo para os irmãos para fechar as referências, né? Eu acho de suma importância aproveitarmos todas as referências, porque são elas que tiram as nossas dúvidas, né? Se tivermos dúvidas sobre aquilo que nós lemos na mensagem, né? A referência nos esclarece a dúvida que nós tivemos, né? A referência esclarece a dúvida e sela o nosso entendimento de acordo com aquilo, de acordo com a vontade de Deus sobre as nossas vidas, né? Como Jesus falava sempre em parábola, os apóstolos muitas vezes perguntavam para eles: Senhor, por que o Senhor falou em parábola ali? Né? E Jesus explicava dizendo, né? A vós é dado conhecer, mas a eles não, né? Por isso a palavra de Deus ela não se revela para todos, né? Ela somente se revela, né? Só dá um perfeito entendimento para aqueles que leem, somente para aqueles que o amam. Não é para aqueles que Deus ama a todos, é somente para aqueles que amam a Deus. Esses têm um perfeito entendimento, conseguem interpretar com clareza o que Deus está falando, mesmo quando não tem referência. O Espírito Santo do Senhor que habita em nós, é Ele que nos ensina e nos esclarece todas as coisas, né? E aqui já entrando na palavra vamos já para o capítulo 18, né, de Atos. O título da mensagem é Paulo em Corinto e em Éfeso. Volta para Jerusalém. Que diz o seguinte, Atos, capítulo 18. Depois disto, partiu Paulo. Depois disto o quê? Né? Finalzinho aqui diz o seguinte. E assim Paulo saiu do meio deles, todavia chegando alguns varões a ele, creram. Entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Alguns irmãos, né, podem às vezes pensar que eu estou lendo errado aqui, que é Damares e não Dâmaris. Não, irmãos, aqui é Dâmaris mesmo, viu? Tá bom, tá? O A de Dâmaris, né, tem um acento circunflexo, né, ou um acento conflexo, né? É Dâmaris mesmo, tá bom, irmão? Não estou enganado não, viu, tá? Não estou enganado, nem estou lendo errado. É Dâmaris, tá bom? Que está falando aqui, ok, irmãos? Essa expressão está aqui no capítulo 17, no versículo 34. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros, né? Paulo em Corinto e em Éfeso volta para Jerusalém. Atos capítulo 18. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher,
E Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se ajuntou com eles, e Priscila, sua mulher, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Surimicanturianda labaia. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Aleluia, Pai. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E expulsou-os do tribunal. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E o feriram diante do tribunal. Porém, Galho, nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Aleluia, Pai. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso.
Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém. E saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Apolo em Éfeso e em Corinto. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhes declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muitos aos que pela graça criam. Aleluia, Pai. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa, né, irmãos? É realmente algo maravilhoso, né? O poder de Deus. O homem chamado por Deus, levantado por Deus, capacitado por Deus, varão valoroso, temente a Deus, recebe o poder de Deus, né? E realmente vira uma fortaleza, né, nas mãos do Senhor Jesus, usado para a salvação das almas. Primeiramente foi Paulo, né? Paulo naquela cidade ali, já tinha sido expulso de 3 cidades consecutivas, estava na 4ª cidade, né? E o povo ali ameaçando, tentando fazer Paulo calar a boca, né? E Paulo ali, meio apreensivo, o Senhor o revelou e disse para ele: não temas, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti nesta cidade. Pois eu tenho, permaneça firme e fale, porque eu tenho muitas almas para ganhar nesta cidade por seu intermédio. E Paulo ali confiadamente na revelação de Deus. O servo de Deus conhece, ele sabe quando é Deus que está falando com ele. Ele não tem dúvida. O Senhor Jesus disse na tua palavra que ele não deixará os seus servos enganados, né? Então, quando é Deus falando, nós temos plena consciência que é Deus falando, porque o diabo também fala, né? O diabo também fala. E como fala? Principalmente para tentar confundir os servos e servas do Senhor, né? Principalmente para tentar confundir, porque a palavra do Senhor, ela nos afirma que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E quantos irmãos? Que pena, né? Que pena, né? Que pena. Quantos irmãos valorosos, né? Irmãos, estou falando de macho e fêmea, irmãos e irmãs, são enganados por Satanás. Irmãos valorosos, irmãos que a gente ama demais, a gente quer muito bem, ama, respeita, considera todos, né? E se deixa enganar pela palavra do inimigo, né? Ficam cegos, de repente o inimigo cega a mente deles e eles conseguem ser enganados, ludibriados, né? E começa a agir contra a palavra de Deus. Não contra literalmente falando, mas por falta de entendimento, faz aquilo que Deus não se agrada. Ele não consegue entender, não alcança, não tem a dimensão maior da profundidade, da astúcia do diabo, da estultícia do inimigo, e consegue ser enganados, né? Para a vergonha de Satanás, eles conseguem ser enganados, né? Porque não é para a glória de Deus,
e sim para a vergonha de Satanás. Eles conseguem ser enganados, né? Mas Deus mostra para eles, né, que eles realmente caíram na falácia, que eles caíram exatamente naquele argumento falso do qual não foi o Senhor que falou, não foi o Senhor que mandou falar, né? E eles ficam depois envergonhados, né? Ficam depois envergonhados porque se deixaram levar, né? Quando acordam, já está um pouco tarde, né? Mas sempre há tempo de se arrepender e voltar atrás, né? Sempre há tempo de se arrepender e voltar atrás. Tanto é que Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quando meu irmão pecar contra ti, até quantas vezes devo perdoá-lo? Até 7 vezes, né? Senhor Jesus respondeu para ele: eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isto é por dia, né? Isto é por dia. Jamais o irmão consegue pecar tanto assim. Mas quantas vezes pecar, o Senhor manda perdoar, né? E o Senhor perdoa. Ele é misericordioso. Ele perdoa, né? Ele perdoa e dá sempre a cada um de nós uma segunda chance, né? E aqui os irmãos, né, descendo aqui para a cidade, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Daqui fala: Paulo em Corinto, em Éfeso, volta para Jerusalém, né? Atos 18, nessa meditação dessa palavra, diz: depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que tinha vindo da Itália, ou seja, tinha vindo há poucos dias da Itália, né? E Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles. Cláudio era o rei de Roma, né? Ali na Itália, né? Cláudio era o rei da Itália, né? Mas a cidade capital é Roma, né? Ali estava, né? Ali estava o rei Cláudio ali. E tinha muitos judeus que moravam lá. E ele mandou que todos saíssem da cidade. E foram expulsos de lá, de Roma, para ir embora, voltar para o seu país. Como muitos países fazem com muitos estrangeiros, né? Dá um determinado prazo e manda que todo vai juntar a mala e vai embora. Assim, Cláudio mandou, né, que eles também fossem embora de lá, né? Pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. E ajuntou-se com eles, né? E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas, né? E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, né? Paulo já estava numa outra cidade, né? E o Espírito Santo o impulsionou através da palavra, e ele confirmava, testificando que Jesus era o Cristo, né? Testificando como, né? Fazendo a leitura e falando dos milagres, dos sinais, prodígios e maravilhas que o Senhor vinha fazendo o tempo todo, né? Dando testemunho de Cristo, das coisas que o Senhor fez, desde sua morte de cruz, desde o que estava escrito antes que ele havia de fazer, de padecer e acontecer, da forma que aconteceu. E Paulo testificava através da palavra, impulsionado pelo Espírito Santo do Senhor que em nós habita, né? Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, e foi Paulo impulsionado pela palavra, ou seja, os irmãos chegou e Paulo ficou muito feliz com a chegada de Timóteo e Silas, ou de Silas e Timóteo, que tinha ficado na penúltima cidade da qual Paulo foi expulso. Quando desceram, é assim, irmãos. Quando os irmãos que têm o Espírito Santo se ajuntam, realmente é coisa impressionante. Tem até um louvor que fala isso, né? Tem um louvor cantado lindo que eu gosto demais quando eu me converti, né?
há 22 anos atrás, 23 anos atrás, quase já, né, era um dos meus preferidos, né, que falava sobre isso, né, era um dos meus lindos preferidos que falava exatamente, né, quando o povo de Deus se ajunta, uma coisa começa a acontecer, né, o Espírito Santo se alegra, né, e ali é coisa tremenda, cai fogo do céu, quando os irmãos se ajuntam em nome do Senhor Jesus, como ele mesmo disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, né? Quando o povo de Deus se ajunta, uma coisa estranha vai acontecer. É lindo esse louvor, é tremendo, né? E aqui aconteceu com Paulo. Timóteo e Silas chegou, Paulo estava só, Paulo e Silas chegou, os companheiros dele chegou, e Paulo foi impulsionado pelo Espírito a falar ousadamente de Jesus, como ele sempre falava, né? Através do Espírito Santo do Senhor. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus Cristo, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Cristo, ou seja, o Salvador, o Cristo de Deus. Como Pedro falou dessa forma, né? Quando Jesus perguntou, né? Pegou os apóstolos, aí em casa chegou, quem o povo diz que eu sou? Né? E os apóstolos começaram a descrever, porque Jesus enviava os apóstolos, né, nas missões, ele também tinha a missão dele, e depois se reuniam à noite em casa, após o dia de trabalho, fazendo a obra de Deus, se reuniam para dormir, né? E Jesus perguntou para os apóstolos, quem o povo diz que eu sou? Uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias, outros falam que é Jeremias, outros falam que é um dos profetas. Jesus lançou a pergunta e ouviu a resposta dos apóstolos. Quando eles parou de falar, Jesus perguntou para eles, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, como sempre, tomando a palavra, né, tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu para ele, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas. Bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas sim meu Pai que está no céu. Aleluia, Pai. E eu te digo que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, né? Essas foram as palavras de Jesus, né, naquele momento. Tem mais, mas é outra mensagem. Mas resistindo e blasfemando ele, sacudiu as vestes e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Vocês são judeus e não aceita a palavra que eu prego. A palavra não é minha, é de Deus, mas sou eu quem prego. Vocês não aceitam, né? Então eu lavo minhas mãos. E sacudiu o pó da sandália, dizendo, mas resistindo e blasfemando, ou seja, não aceitando e ainda murmurando, xingando a pregação de Paulo. Além de não aceitar, ainda murmurando e xingando. Palavra de blasfêmias. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes, Paulo fez isto, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto, estou indo embora para os gentios. E vocês ficam aí à mercê da sua própria sorte. Eu estou indo. A palavra foi pregada, vocês ouviram e façam o que vocês bem entender. Né? E que Jesus disse, irmãos, de forma clara e transparente,
que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, uns lê para a salvação, outros leem para a condenação. E é exatamente isto. Aqueles que leem, buscam entendimento, aceitam, se convertam, batizam e vivem em comunhão com os irmãos na sua igreja, onde aceitou a Cristo, foi convertido e batizado, e ali permanecer. Esses leem para a salvação. Mas aqueles que rejeitam, como esse pessoal aqui em Roma, né? Paulo estava lá em Roma, né? Estava lá em Roma, né? Como esses aqui em Roma não aceitaram a palavra, esses leem para a condenação e o castigo e o fogo eterno. Serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dente, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?